Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcape. Isso mesmo, Podcape, vozes que inspiram. Voltamos sim, para mais um episódio. Como não foge da regra, nós temos um tema para debruçar aqui no nosso programa. Nós vamos falar sobre, na Rota dos Sonhos, a realidade do jovem no volante. Mas como assim a realidade do jovem no volante? Isso mesmo que você se perguntou e vai saber tudo aqui no Podcape. Hoje vamos conversar com alguém que é motorista de táxis personalizados. Hoje vamos entender quais são os desafios que eles enfrentam todos os dias nas nossas estradas, quais são as dificuldades e quais são as dinâmicas que ele tem usado nesse mesmo mundo do volante. Mas para tu não perderes nada, aproveita a subscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para tu não perderes nenhuma novidade e deixar o teu like, e tu compartilhares para com que mais pessoas possam ter acesso ao mesmo conteúdo que tu estás a ter. Vocês sabem que esse é o Podcape, vozes que inspiram. Eu estou extremamente feliz porque estou aqui mais uma vez a compartilhar conhecimento convosco. Mas, mais do que falar, é conhecer um pouquinho. Como não foge da regra, trouxemos um especialista que entende da matéria, melhor do que eu. Ele vai se apresentar lá para casa. Olá, convidado. Olá. Seja muito bem-vindo. E eu gostaria que o convidado se apresentasse lá para casa e explicasse um pouquinho sobre a tua trajetória desde o início até aqui. Ok. Boa tarde. Augusto Pedro Kevin Magalhães, né? Para muitos tio Kevin e Kevin, conhecido pelas ruas e pelos volantes, né? Sim. Dizer que por detrás do volante há algumas verdades e algumas inverdades. Né? Máscaras que algumas pessoas escondem e alguns de nós também como motoristas também escondemos. Né? Isso mesmo, vocês vão saber ainda muita coisa. Os mascarados que não usam máscara. Mas no nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre o início da jornada e de onde vem o volante. Mas, de onde vem o volante? O que te levou a entrar no mundo do táxi por aplicativo? Ok, o que me levou a entrar no mundo do táxi por aplicativo foram algumas necessidades. Antes da pandemia, trabalhava numa instituição e depois da pandemia foi havendo os despedimentos, né? Certo. E não tinha o que fazer. Em casa, como pai de família que eu sou, não procurei uma forma de dar sustentabilidade a mim e à minha família. E apareceu uma viatura do meu companheiro e pedi a viatura, né, para andar com a viatura, fazer algumas coisinhas. Só que depois apareceu alguém que deu uma ideia de me inscrever na IT. A princípio vacilei, né, mas depois mostrei o interesse e fui. Comecei a trabalhar primeiro na Televa. Fiquei por uns 2, 3 meses na Televa. Saio da Televa, passo para IT passo para Yango e estou aqui até o momento. Né? Continuas na IT ou na Yango? Olha, nesse exato momento eu não digo se estou firme num único parceiro, porque nós os fazedores de táxi por aplicativo, ansei que está correto, usamos os 3 parceiros que nós temos, que é a IT, a Yango, agora a Bolt, né? Porque com um único aplicativo não conseguimos cumprir as metas. Quando estamos a falar as metas, estamos a falar dos nossos objetivos e as metas que é cumprir com o acordado com os patrões, para quem tem patrão, nesse caso. Sim. E não conseguem cumprir com os seus aplicativos? Nesse caso, qual é o aplicativo que mais paga? Olha, os aplicativos geram de que forma? Hoje, final de semana, quase todos os aplicativos têm um preço alto, uma demanda alta. Por quê? Porque as correrias são constantes, né? E chega um período que nós chamamos no pico, e quando está no pico, não importa muito qual é o aplicativo, todos eles pagam. Mas temos a IT. A IT é o aplicativo que consegue, ainda no decorrer da semana, dar um valor alto, né? Com menos corridas, consegues fazer em média uns 20, 30 ou mais se tiveres sorte. Porque também é questão de sorte, não é só questão do aplicativo estar em condições de pegares na viatura, saíres e trabalhares, não é só isso. Como foi o início? Tiveste apoio ou começaste sozinho?
Olha, eu comecei sozinho e o início sempre é complicado, sempre é difícil. Poucas pessoas têm a sorte de começarem num trabalho e ser mar de rosa. Certo. E apoio quase que não tive, né? Era mais desencorajamento das pessoas do que apoio, porque um motorista, ainda há pessoas que não aceitam a profissão como de motorista. Ainda temos aquela crítica, você que estudou, você que estuda, você que tem pai, tem mãe, fazer táxi, vulgarmente chamado rafeiro, então vais ficar rafeiro. Então sempre foi difícil, mas depois, né, com força de vontade, conseguimos alcançar nossos objetivos e estamos firmes até hoje. E quais foram as tuas maiores dificuldades nos primeiros meses? O não ter domínio do aplicativo. Não ter domínio do aplicativo. Quando se tem já o domínio do aplicativo, tudo fica mais fácil. E se conheceres a cidade de Luanda, fica mais fácil ainda. Ter domínio do aplicativo, mas também ter um pouquinho de domínio da língua estrangeira, certo? Olha, isso é importante, né? Já agora aconselho a todo mundo que não fala nenhum tipo de língua estrangeira, né, a se preocupar, porque antes nós víamos como língua dos estrangeiros, e continua a ser língua dos estrangeiros, mas víamos que quem deve falar o inglês ou o francês é alguém que a família agrega uns valores na sociedade, mas não. Todo tipo de trabalho a ser feito, nós precisamos de ter domínio de outras línguas. Nos ajudam, porque nós não sabemos qual é o cliente que vamos receber. Eu já tive situações que recebi clientes estrangeiros e por não ter 100% ou 90% do domínio da língua inglesa, quase que perdi os clientes. Mas eram clientes que poderiam, se calhar, mudar a minha vida num estalar de dedo. E o que mais te surpreendeu nessa profissão? Olha, conhecer pessoas importantes. Que pessoa importante já conheceste nessa profissão? Muitas. Não, alguém assim, tipo, citar pelo menos 5 que mais tem assim impactos na sociedade. Eu vou citar o nome de 3 pessoas. Nomes não, vou citar 3 pessoas. E o que é que eles te agregaram? Ok. Bem. Já conheci comandantes municipais, já conheci porta-voz da polícia, já conheci generais que, por indicação de uma outra pessoa, pediram que eu prestasse um serviço. Quando fui até a pessoa, era a entidade, né? Figuras. E mais o... E o que é que mais te agregaram depois de conheceres eles? Olha, muitos deles partem sempre pela positiva, aconselhando que o caminho não é por aqui, começaste aqui, amanhã pode estar em outro local, e como estou hoje, né, é saber do outro lado que o táxi já não é 100% que eu faço, só os sábados e domingo agora, e algumas delas pagam a minha universidade até hoje, quando descobriram que eu faço o táxi de um período e outro período vou à universidade. Certo. Então, e outras coisas mais, né? Sim. Que eles conseguiram fazer comigo. Pessoal, nós vamos entrar no nosso segundo bloco de perguntas, mas antes de nós entrar no nosso segundo bloco de perguntas, eu gostaria que, se ainda não subscreves no nosso canal, aproveita, corra lá agora mesmo, pesquisa Podcape, ele vai aparecer. Subscreva o nosso canal no YouTube, ativa o sininho de notificação para tu não perderes nenhuma novidade. Comente bastante, partilhe bastante, para com que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que tu estás a ter. No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre a estrada real, desafios e superações. Nós vamos falar um pouquinho quais são os desafios na estrada, quais são as superações que os nossos irmãos que fazem táxi por aplicativo enfrentam diariamente. E a primeira questão é, já passaste por algumas situações difíceis ou perigosas no trabalho? Nesse mesmo trabalho de táxi por aplicativo? Olha, muitas situações difíceis e perigosas, mas com a força de vontade estamos sempre a enfrentar as mesmas situações e conseguir dar a volta à mesma. Sim. E qual foi a situação mais difícil ou mais perigosa que já enfrentaste como condutor de táxi por aplicativo? Olha, poucas pessoas sabem, né? Os mais chegados sabem disso. Teve uma vez, por volta das 01 da manhã, eu saía do Zango, recebi uma corrida, Zango para a Central do Sequel. Sim. E na verdade as pessoas que eu carreguei são bandidos. Um no banco de frente e outro no banco de trás. Geralmente, quando são 2 pessoas e fora de hora, eu gosto sempre que o que está com mochila senta-se em frente. Nunca se sabe o que é que a pessoa carrega. Porque nós temos o problema de nunca fazer a vistoria no que o cliente carrega.
A passar a cidade da China, foi-me colocado uma arma. Tranquilo como eu sou, na minha. Quando ele coloca a arma, brinquei até ainda com ele, gritando "Sheboy", né? Para ver se ele também assustasse um pouco. Só que ao longo do caminho vi que aquilo era sério, porque ele insistia que eu tinha que parar a viatura. Mas eu não poderia parar a viatura porque eu sabia que algo de errado ali poderia ter acontecido. E eu baixei os vidros simplesmente da viatura e comecei a acelerar, a fazer zigue-zague. Todo mundo tem medo de perder a sua vida. E eu pedi a eles, se vocês não deitarem essa pistola para fora, então eu vou embater com o carro, vou bater com o carro. E quase a deixar a ponte do 25, eu tento fazer a curva para descer e dobro novamente o volante. Eles ali perceberam que eu também não estava a brincar com eles. E pegam na arma, jogam para fora. E eu acelero o carro até as bombas da Pumangol. Felizmente encontramos ali os segurança e um patrulheiro. E eu fui logo embater no carro do patrulheiro para despertar os policiais que estavam naquele dia ali também abastecer a sua viatura. Sim. E qual foi a corrida que mais te marcou até hoje, tanto positiva como negativa? Olha, a corrida que mais me marcou até hoje foi uma corrida que, do nada, eu em casa, alguém ligou para mim, uma amiga que trabalha no aeroporto, pediu que era para mim lá fazer uma corrida. E quando eu chego lá, encontro dois senhores, já velhinhos, né? E fiquei todo dia com aqueles senhores, que a corrida se calhar poderíamos ficar por ali uns 100 mil kwanzas, mas o senhor na altura me deu $400. Então essa foi a corrida que me marcou e me marca até hoje, né? Nunca esqueço desse dia, né? Por ter recebido os valores, né? Não tem como também. E como lidas com cansaço, estresse nesta rotina diária? Olha, a minha terapia para o cansaço e o estresse é a música, né? Ouço muita música quando estou estressado, para não cometer outros erros. E quando estou cansado, eu me descansar. Tiro o meu tempo, desligo o telefone e descanso o máximo possível. Achas que os jovens já respeitam essa profissão de motorista de aplicativo ou ainda há muito preconceito? Olha, ainda existe. Só para dar-lhes a noção, há 2 meses atrás eu estava sem emprego, estava sem a viatura, entreguei a viatura aqui na qual trabalhava comigo, porque estava à espera de uma outra oportunidade. E liguei para um amigo para poder fazer táxi com o mini autocarro. Sim. E o amigo também conduz. E havia aquele momento que o amigo passava no volante, ficava no volante, eu ficava na porta. E algumas pessoas que me conhecem, né, me viram na porta e foram logo ligar para outras pessoas. Fulano agora é cobrador. De modo de desdenharem, né? Certo, preconceituoso. Sim, yeah. Então eu digo que ainda existem pessoas que não aceitam esse trabalho, né? Aceitam, na verdade, quem sabe o quão valioso ele é. Sim. E o quanto ele pode agregar na sua vida. E como lidas com a tua profissão fora do táxi por aplicativo todos os dias? Como tem sido? Como é que és num sítio e és no outro sítio? Será que é algo? Olha, as personalidades, na verdade, mudam, né? Variam de local em local. Né? Na instituição que eu estou agora, a forma de ser, de estar é diferente, né? Porque no táxi também passa a ser diferente, porque temos clientes que chegam com um tom de arrogância, querer gritar contigo, né? A pensar que eles estão nos fazendo um favor, mas distante disso, ambos estamos a prestar um serviço. Eu preciso, tu precisas do serviço. Então, com clientes do gênero, também a postura é outra, né? Yeah. E o que é que os aplicativos, ou podemos assim, as cooperativas de táxi por aplicativos têm que melhorar? Olha, as cooperativas não tem muito até para melhorar, porque uma das vezes que nós não somos aceitos, Sim. o Ministério do Transporte não nos conhece, sabe que existe uma cooperativa de táxi por aplicativo, mas não somos reconhecidos. Já tentamos pôr várias cartas para ver se somos aceitos e até hoje sem sucesso. Então, as cooperativas de táxi por aplicativo estão num bom caminho, né, procurando melhorar cada dia que passa, né? Temos as nossas palestras, os finais do mês, semanal, que é de frente ao Cine Atlântico. Sim. Algumas vezes também aqui no Nova Vida. Sim.
Então, até ali, as cooperativas estão no bom caminho. Só falta mesmo a aceitação das entidades superiores. Tá. Pessoal, como vocês puderam observar, nós fechamos com o nosso segundo bloco de perguntas. Vamos entrar no terceiro. Mas antes de entrar no terceiro, aproveita, corra lá no YouTube. Não vais demorar muito tempo para subscrever o nosso canal. E não esquecer, seguir as nossas páginas, bem dizer, lá no Instagram, que é Podcape, no TikTok também Podcape, no Facebook Podcape. E também aproveitam seguir a minha página, que eu sou Vidão Neves, em todas as redes sociais. Então vamos entrar no nosso terceiro bloco e último, que vamos falar sobre sonhos no retrovisor e no horizonte. Nós sabemos que, além de serem condutores, são pais de família, são irmãos, são filhos. Então vamos saber um pouquinho como lidam, como sabem diferenciar entre um lado profissional e o lado pessoal. A primeira questão é: vês essa atividade como algo temporário ou como parte de um plano maior? Como parte de um plano maior, porque deixou de ser temporário. Como parte de um plano maior. Agora, porque nós sabemos que todo mundo tem um propósito. Será que nasceste para isso ou as dificuldades é que te tornaram um bom condutor? Tem um ditado que se diz que acho que quando não tem cão, caça-se com gato, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu. Eu digo que não sei se nasci com esse propósito, mas as dificuldades da vida obrigaram com que eu fizesse esse tipo de serviço. E gostei e gosto, e por essa razão continuo a fazer, até porque o táxi já me deu coisas que eu nunca pensei que eu teria por intermédio do táxi. Sim. E quais são essas coisas, né? Será que é possível nós termos uma vida estável trabalhando como taxista de aplicativo? Olha, é possível, sim, é possível. E exemplo disso, eu pedi alguém para comprar uma viatura no mês de março e ao terminar o ano eu tinha o dinheiro de uma casa. E o dinheiro da casa não veio de outros afazeres, veio mesmo do táxi. Fazia o dinheiro do senhor e fazia o meu dinheiro, né? Mas isso não é simplesmente só no aplicativo. Os outros contratos também que a pessoa vai tendo. E eu tinha um propósito, com este carro eu tenho que ter uma casa ou um terreno. Mas felizmente tive uma casa com o mesmo carro. E a seguir deu mais valor para uma outra casa, né, nesse caso. E o que aprendeste como pessoa e também como profissional neste percurso? Olha, como profissional aprendi que devemos saber exercer a nossa profissão da melhor forma possível. O cliente é sempre um cliente, né? E devemos sempre respeitar para que eles também nos respeitem. Agora, como pessoa, trata bem as pessoas. Então é vice-versa. É vice-versa. Então, e que conselho darias a outro jovem que pensa em seguir esse mesmo caminho por não ter emprego? Ok. Cada pessoa é uma pessoa. E quando temos um sonho, temos que ir atrás de nossos sonhos. Se sonho de alguém, então que essa pessoa luta. Se for por opção, que faça com amor, com prazer, com gosto, porque acabamos nos apaixonando. O volante é um mar de rosa, também é um lado também escuro, né? Tanto quanto que no lixo não se encontra só rosa com espinhas. Se procurares bem num monte de lixo, também podes encontrar rosa sem espinhas. E como ou qual é o teu maior sonho hoje e como esse volante está a te levar até lá? Olha, um dos maiores sonhos, né, que eu tinha, penso que eu já concretizaste? Sim, já foi realizado, que era uma casa própria. O outro era ter uma empresa que simplesmente precisasse serviço ao ramos de táxi. De táxi, sim. E já temos também, né, esta também é uma empresa que é gestora por táxi por aplicativo. E tem outros sonhos, né? Mas de preferência ficar ainda numa mala fechada. Tocaste num ponto muito importante, o que tem se visto muito hoje, que é sobre os lados obscuros do táxi por aplicativo. Nós temos visto ultimamente que os taxistas são
furtadores são gatunos, bem dizer são gatunos, às vezes cometem violações, essa coisa toda. O que é que tens a dizer concernente a esse tipo de situações? Sabia que isso não iria escapar, mas eu digo ainda que é o inverso. O que é que acontece? Nem todo taxista é o que é, mas também eu digo o seguinte, é mais pessoas que na qual roubam viaturas e naquele dia, né, ou naquela semana que a viatura não foi encontrada ou que a pessoa que sofreu não deu participação à polícia, eles aproveitam fazer das suas, porque todo motorista tem um cadastro. Hoje em dia, as plataformas, os aplicativos já pedem o registro criminal dos motoristas, tem as cópias do bilhete, tem as imagens do bilhete, tem os contactos dos motoristas. Então, o motorista que pega e faz ações do gênero, eu penso que não é um motorista de aplicativo. São pessoas que foram furtadas os telefones, as viaturas, algumas, né? As viaturas, e aproveitam fazer das suas. Porque motorista de verdade não faz isso. E também, pelo contrário, há clientes que fazem isso. É mais os clientes a fazer do que os motoristas. Porque quem são mais alvos são os motoristas a serem roubados. Tanto quanto que há muitas mortes de motoristas por se esclarecer. E como alguém que quer entrar para uma determinada empresa, né, faz para cadastrar o seu ou a sua viatura? Não sei. Bom, há muitas formas. Pode não ser o dono da viatura a fazer o cadastro como motorista. Se for dono da viatura, a viatura estará sob tutela da empresa na qual ele vai pedir os serviços. Se for Each, Yango ou Bolt, aquela empresa será responsável pela viatura. Mas de uma forma pessoal, você pode dizer até lá, cadastra a tua viatura com o teu motorista e vai trabalhando. E como é o processo de pagamento? E qual é o aplicativo, né, que mais paga entre a Bolt e Yango e a Each e a Televa, que são as mais sonantes daqui na Angola? A Televa já não presta serviço por aplicativo. Sim. Simplesmente ficaram os carros. O serviço que a Televa presta é mais de estafeta. Agora, a Bolt, a Yango e a Each, isso é relativo. Não há não existe um aplicativo que paga mais. Isso depende muito dos dias, das horas. Final do mês todos os aplicativos pagam em condições. O que diferencia muitas das é um 100, um 200 e que chega a não ser muito relevante. E o que te diferencia de outros motoristas de aplicativo? Eu procuro ser o mesmo. Né? Procuro ser o mesmo. O carro sempre asseado. Eu sempre jeitinho, à vontade com os clientes. Na lista dos melhores motoristas por aplicativo, o teu nome consta? Cada Angola? Não, eu vou dizer que sim. Eu vou dizer que sim, não vou dizer que não de uma outra pessoa. Porque eu sei o que eu faço, né? Sei o que eu faço e sei que presto com a máxima atenção, de não ferir os clientes. Tanto conta disso é que eu tenho... Há clientes que já não chamam no aplicativo, ligam simplesmente para mim e eu vou prestar serviço para eles. Então, pessoal, foi mais uma entrevista. Hoje falamos sobre os táxis personalizados. Foi super. Obrigado por te manteres aí. Você que ainda não subscreveu o nosso canal, aproveita, subscreva o nosso canal, ativa o sininho de notificação, siga as nossas páginas lá em todas as redes sociais, tanto Instagram, TikTok, Facebook, para tu não perderes nenhuma novidade e para estares a par de todas as novidades que vão passar aqui no Podcape. Obrigado. Convidado, deixe as últimas considerações, os abraços e se alguém quiser fazer uma parceria contigo, está aberto também. Pode. Bom, para parcerias, né, tem ali, posso divulgar aqui a empresa? Sim, pode. Ok, tem ali a empresa Zoe Pinto Prestação de Serviço, simplesmente para de serviço de táxi personalizado. O contato é 926 34 9353. Conselho, nunca desista, seja você mesmo e vá em frente, porque antes de você esperar que a outra pessoa te reconheça, tens que saber se reconhecer. Se não souber se reconhecer, então os que vêm dizer que reconhecemos será indiferente. Abraços,
cumprimentos, essa coisa toda. Para quem vai? Abraço vai para o meu filho, né, que é o Zói Pinto, esposa, amiga, irmãs, colegas de trabalhos, para toda pessoa que me conhece. Então, pessoal, foi assim mais um nosso episódio do Podcast. Eu espero ver você numa outra ocasião e obrigado por se manter aí fiel e digno também de nos assistir. Obrigado por compartilhar, obrigado por deixar ou nós entrar até a tua casa por intermédio do aplicativo YouTube ou de onde você nos vê. Obrigado mesmo, eu fico extremamente feliz e espero te ver no próximo episódio. Mas não esqueça que tudo começa no nosso pensamento. Vamos plantar o bem, vamos fazer o bem, vamos pensar positivo, porque a mente é fértil, para sonhar não tem limites, porque pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultado. Tudo começa no nosso pensamento. Espero ver você no próximo episódio. Eu fui!